Lição de número 11. O sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, revista dos jovens CPAD, cujo tema do trimestre é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E olhe, meus queridos irmãos, hoje estudaremos a lição de número 11, o sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Queremos informar a você que as lições estão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula, e a você que acessou o canal pela primeira vez, é muito bem-vindo também. Então, continue conosco, teremos uma aula abençoada. Nessa lição, meus queridos irmãos, estudaremos o sétimo sinal narrado por João, a ressurreição de Lázaro. O amigo de Jesus ficou gravemente enfermo e veio a falecer. Tudo aconteceu em um momento em que Jesus não estava por perto. A princípio, ao lermos o texto bíblico de João, capítulo 11, podemos ter a impressão de que Jesus chegou tarde na aldeia de Betânia e que mais nada poderia ser feito. Contudo, o milagre da ressurreição de Lázaro nos mostra que o Filho de Deus jamais chega atrasado. O Senhor tem a hora certa de agir em nosso favor, pois Ele é soberano e tem o controle do tempo. Tudo está em suas mãos, inclusive a morte e a vida. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Estamos estudando a lição de número 11, que tem como tema o sétimo sinal. Jesus ressuscita a Lázaro. O texto principal se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Resumo da lição. Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Vamos agora, irmãos, para os objetivos da nossa lição. Objetivo número 1. Apresentar a aldeia de Betânia. Objetivo número 2, explicar a respeito do milagre e da ressurreição. E o objetivo número 3, que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula, é explanar acerca da soberania de Deus. Então, meus queridos irmãos, fique conosco. No primeiro ponto, nós vamos estudar a aldeia de Betânia, seus 3 subtópicos. No segundo ponto, nós vamos estudar o milagre da ressurreição para a glória de Deus, também com seus 3 subtópicos. E no terceiro ponto, nós vamos estudar a soberania de Deus, vivendo os propósitos de Deus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? Primeiro, se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Também ative o sininho de notificações. Muito bem, meus irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, a aldeia de Betânia. Primeiro item, sua posição geográfica. É extraordinário perceber como Deus se vale de coisas pequenas e simples para grandes propósitos. Jerusalém, com toda a importância e sua agitação, não tinha um lugar propício para Jesus descansar de suas intensas atividades diárias. Jesus precisava de um local próprio para repousar e até mesmo se refugiar quando necessitava sair de cena, deixando Jerusalém. Esse lugar ficava logo ali, a cerca de 3 quilômetros ao leste de Jerusalém, a pequena aldeia de Betânia. Veja a história de Lázaro. Lázaro morava em Betânia, da Judéia, e era irmão de Marta e Maria.
Alguns detalhes do texto bíblico nos mostram que Lázaro e sua família possuíam certa proximidade com Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus amava aquela família. Além disso, ao falar com seus discípulos, Jesus se referiu a Lázaro como nosso amigo. Vamos ao texto, irmãos, dividido em duas partes. O relato do sétimo sinal tem longos 44 versículos. João capítulo 11, versículo 1 ao 44, a despeito de o nosso texto bíblico da lição conter apenas a segunda parte do relato, o contexto exposto na primeira é de primordial importância para se valorizar ainda mais a narrativa. João informa que se encontrava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estas conhecidas e amadas do Senhor mandaram-lhe avisar que Lázaro, a quem Jesus igualmente amava, estava enfermo. Isso indica que o Senhor já conhecia essa família. Todavia, mesmo após ser notificado, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja, meus irmãos, que a demora de Jesus em ir até Betânia não se trata de insensibilidade. Antes tem uma razão de ser, isto é, como o próprio Mestre disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Na verdade, conforme o Senhor revela o real motivo de ele não se apressar em ir ao povoado e curar Lázaro antes que este viesse a falecer, foi o amor que ele tinha pelos seus discípulos, pois estes teriam a oportunidade ímpar de assistir um poderoso milagre e assim poderiam acreditar definitivamente que o Senhor era o Filho de Deus. Observe, meus irmãos, quando o tempo de Deus se completou, Jesus então convidou os seus discípulos a retornarem à Judeia e eles, completamente confusos, tentaram dissuadir o Senhor, lembrando-lhe que há pouco quiseram apedrejá-lo naquela localidade. A preocupação dos discípulos se dava pelo fato de Betânia ficar distante de Jerusalém apenas 3 quilômetros. O mestre, então, lhes esclarece que há necessidade de se fazer o que ele fora designado para executar. Agora veja, irmãos, a resposta de Tomé foi: vamos nós também, para morrermos com ele. Essa resposta que figura para muitos como uma incógnita, na verdade, trata-se de uma expressão de coragem e resignação, e não foi uma ironia, como muitos pensam. É curioso notar que em Lucas capítulo 10, 38 ao 42, Marta encontrava-se excessivamente ocupada com as coisas corriqueiras da vida e até solicita ao mestre que diga a Maria para que esta venha vir lhe auxiliar. Neste episódio, entretanto, ela vai ao encontro do Senhor, mesmo antes dele chegar na aldeia. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ambas, todavia, lamentam-se da mesma forma a respeito de Jesus não ter chegado a tempo de impedir que Lázaro viesse a óbito. O que acontece na sequência, após Marta ter ido se encontrar com o Senhor, é um diálogo de teor altamente teológico. Eu convido você para analisarmos trechos desse diálogo de Jesus com Marta. Ao encontrar Jesus, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Embora o irmão de Marta estivesse morto, a certeza de Marta era esta: Lázaro não teria morrido se o Senhor Jesus estivesse com eles. O mestre diz que trará Lázaro novamente à vida, e Marta responde que sabe que o seu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Após expressar a sua confiança, veja isso, irmãos, Marta diz:
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Mesmo atingida pelas vicissitudes da vida, Marta continuou crendo que tudo quanto Cristo pedisse a Deus, Deus havia de atendê-lo. Diante das declarações de Marta, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Novamente, Marta nos surpreende, pois faz uma nova confissão. Ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Através da afirmação, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, verifica-se que Marta era uma pessoa resignada, conhecia o ciclo da natureza, mas o que o seu irmão havia de ressuscitar no dia determinado, apesar de a adversidade ter se instalado no lar de Marta, ela estava cônscia de que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Por conhecer que tudo tem um propósito, Marta demonstrou resignação ao dizer: eu sei, meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, meus irmãos, foi quando Jesus fez uma declaração acerca de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Marta havia acabado de perder o irmão e Jesus anunciou ser a ressurreição e a vida. Meus queridos irmãos, em nossos dias tal declaração estaria em xeque. Como ele é a ressurreição e a vida se meu irmão está morto? Se isso ocorreu em minha casa, que Jesus diz amar, que se dirá das famílias que não têm amizade com ele? É preciso dizer, meus irmãos, que Marta, diante da declaração de Jesus, confessou: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta não disse crer na ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela não disse crer no sobrenatural. Também não disse crer em milagre ou no impossível. Não, diante do autor da vida, da luz que veio ao mundo, Marta confessou que cria em Jesus de Nazaré como o Cristo prometido nas Escrituras, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Meus irmãos, uma confissão como a de Marta, em qualquer circunstância, é grandiosa, mas a dor de Marta torna sua confissão mais admirável ainda. A confissão de Marta diante de inúmeros judeus que reputavam que Cristo era simplesmente o filho de José o carpinteiro foi um testemunho vivo de fé que Marta abraçou. Diante da pergunta: Cristo nisto? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? A única resposta para os que creem é: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Meus queridos irmãos, tal pergunta não admite como resposta: eu creio em milagres, eu creio no impossível, eu creio no que espero, eu creio no que não vejo, eu creio porque é absurdo, eu creio no sobrenatural. Marta não estava à espera de um milagre, o que Marta esperava já havia alcançado. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O que os profetas davam por certo em seus oráculos e que muitos aguardavam, Marta havia contemplado e por isso confessou que Jesus era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Segundo ponto, o milagre da ressurreição. É importante, meus irmãos, saber que na seleção de sinais miraculosos escolhidos por João, não poderia ficar de fora a demonstração de poder sobre a morte. Veja que no primeiro sinal Jesus transformou água em vinho. No segundo, Jesus curou o filho de um oficial do rei.
No terceiro, curou um paralítico em Betesda. No quarto, multiplicou pães e peixes. O quinto sinal foi a demonstração de seu poder sobre a natureza ao andar sobre as águas do mar da Galileia. Você lembra que o sexto sinal foi a cura de um cego de nascença. Agora, a glória de Deus revelada pelo unigênito do Pai será demonstrada por intermédio da ressurreição de um morto já em estado de putrefação. Como já observamos, o propósito do sinal era específico e fora anunciado pelo próprio Jesus. A glória de Deus, expressão que tem um lugar central nesse texto. João capítulo 11, versículo 4. Quando Maria hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus novamente mencionou este propósito. Se creres, verás a glória de Deus. Capítulo 11, versículo 40. Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal da sua divindade. Embora já tivesse registrado tantos outros, João precisava incluir este que mostra o poder de Cristo sobre um terrível inimigo, a saber, a morte. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa e agora nós vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Nós vamos estudar sobre a soberania de Deus. Primeiro item, acaso ou propósito. Segundo subitem, vivendo os propósitos de Deus. Veja, meus irmãos, o estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. É importante saber que Deus sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Segundo, vivendo os propósitos de Deus. Veja que viver os propósitos de Deus não nos isenta de sofrimento enquanto estivermos nessa vida terrena. Se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curá-lo, ou poderia curá-lo de onde estava, como fez com o filho do oficial do rei que morava em Cafarnaum. Entretanto, a enfermidade de Lázaro e sua morte tinham um propósito claro e definido, que era glorificar o Filho de Deus. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje encerra o ciclo dos 7 sinais elencados pelo apóstolo do amor, não apenas aos seus destinatários originais, mas também a nós, nos dias de hoje. Tais sinais trazem edificação e fazem com que creiamos no Senhor como o Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. João capítulo 20, versículo de número 31. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da aula de hoje. Não deixe de ativar o sininho de notificações. Não deixe de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe hoje e sempre.